O dia temível quando o Senhor repetiu 1 Reis 18 diante desta geração presente. E o céu obedeceu ao homem e abriu, liberando chuva do Espírito Santo instantaneamente. O Senhor falou comigo a respeito da reunião que está vindo a Kissi. E o Senhor me disse que quando eu vier a Kissi, o Senhor, o Deus do céu, o Senhor Jeová, Ele decretou que vai chover em Kissi e esta é a última chuva, a chuva do Espírito Santo. A chuva que prepara a igreja, que a prepara em pureza, que remove o coração dela do pecado e prepara a gloriosa, santa e perfeita noiva para Cristo. Então, quando isto acontecer, então se saberá que somente o Senhor, Ele é Deus, e que vocês parem de adorar todos os outros deuses, os deuses ídolos, os deuses hindus, os deuses budistas, os deuses da imoralidade na igreja, o Deus da prosperidade na igreja de Cristo, porque somente Jeová é Deus. E o propósito para o qual o Senhor está fazendo isto é para que os corações das pessoas agora se voltem para o Espírito Santo, para que eles possam se preparar para a vinda do Messias. E esta é a mensagem que o Senhor está enviando para todas as nações sobre a face da terra. E quando aquela chuva cair naquele dia, em cumprimento às palavras da minha língua, então se saberá que o Senhor, Ele é Deus, e Deus Todo-Poderoso. O Senhor falou comigo nesta tarde. Quando o Senhor me traz ao estádio em Gussie, no estádio Gussie em Kissi, o Senhor vai abrir o céu sobre esta terra. Haverá céus abertos. Eu vi o céu abrir, as comportas do céu, e eu vejo um massivo derramar da glória de Deus sobre Kissi. Então o Senhor está vindo para abrir o céu sobre o estádio Gussie. Nesta tarde o Senhor me feriu e o Senhor me mostrou tremenda abertura no céu, que onde Ele vai derramar a sua glória no estádio Gussie em Kissi. Então que todas as nações, que todos os anjos do céu saibam isto, que estes são os tempos da última glória, estes são os tempos da última unção. Deus agora está preparando a gloriosa noiva para a vinda do Messias. E quando isso acontecer, então vocês saberão que certamente Jeová, o Senhor, Ele é Deus. E finalmente, quando chegou o 17 de setembro de 2011,
Agora os céus estão abertos aqui. Agora os céus estão abertos aqui. Foi isso que o Senhor anunciou na rádio. Que quando Ele me traz aqui, o céu tem que abrir e tem que acontecer um derramar. Alguém aplauda ao Senhor. Alguém aplauda ao Senhor. Alguém aplauda a Jeová. Os céus estão abertos aqui agora. E o sol ainda está brilhando. Vamos aplaudir o Senhor. E eu disse para o Senhor que quando o Senhor abrir o céu em Kissing, que o sol continue brilhando, para que eles possam saber que o Senhor disse em um sonho. Ele disse: quando você for aqui, sim, eu agora te dou poder para você abrir ou fechar o céu sobre o campo. No sonho. E eu disse para o Senhor: eu escolho abrir. Vamos aplaudir o Senhor. Isso é impressionante. E ciente de que ele estava prestes a comandar o céu para abrir sobre a reunião, eu anunciei na rádio. E você ouviu lá do Texas. Por que você veio? Você queria saber: será que o céu realmente obedece um homem? E abre pelas palavras de um homem. Vamos celebrar o Deus de Elias. Ouçam-me as nações da terra. Eu falei na rádio. E nós transmitimos globalmente. Quando eu vier a esta cidade, na reunião do Senhor, quando eu vier aqui, o céu tem que abrir. Eu anunciei e o Senhor me fez anunciar deliberadamente. Então eu disse para o Senhor: quando acontecer, faça como em Kakamega. Então eles saberão que Jeová honrou seus servos. Obrigado, Senhor. Você ouviu lá do Texas? Venha, fala conosco. O que foi que você ouviu? Mais rápido, por favor, em nome de Jesus. Você ouviu a respeito do céu aberto que estava vindo? Sim, eu ouvi que haveria chuva. E eu posso sentir a glória do Senhor. Ela veio todo o caminho desde o Texas para checar se de fato o céu iria obedecer ao homem. Eu disse para o Senhor: eu escolho a essa geração. E ele disse: você pode escolher fechar o céu ou você abre o céu. E eu vou obedecer às suas palavras. Em uma poderosa conversa com o Pai do nosso Senhor Jesus. O Senhor está repetindo a Bíblia.
E os mais poderosos profetas do Senhor deram um passo à frente e declararam que estes são os dias de Elias. Estes são os finais deste dia. Estes são os dias do seu servo. Estas são as marcas dos seus servos. Então vamos temer a Deus. Eu amo o Senhor. O Senhor é o meu Deus. Ele é o meu mestre. Quem pode falar para o céu abrir? A não ser que o Senhor fale por meio dele. Povo de Kissi, bem-vindos ao avivamento do fim, o avivamento de Deus, do tempo do fim. Estes são os dias de Elias. Os dias de Elias estão aqui. Os dias dos seus servos. Os dias do Senhor. Os mentirosos estão fora. E ele mencionou as Escrituras em 1 Reis 18, 27. Isso é o que a Bíblia diz. No livro de 1 Reis, ele diz: e eles continuaram, e continuaram, e continuaram. Em outra versão da Bíblia, ele diz: eles continuaram profetizando em transe, fingindo, se fazendo, fingindo que eram profetas, até a hora do sacrifício da tarde. E eu quero anunciar às nações da terra que a hora do meio-dia já passou. E agora nós entramos na hora do serviço da tarde. E o altar de Deus já foi restaurado. Nessa hora, a Bíblia diz: eles se cortavam com as suas lâminas, mas ninguém ouviu. Não houve resposta, ninguém deu atenção. Até que chegou a hora do sacrifício da tarde. Então, quando o altar foi levantado, então o céu abriu. E a glória desceu. Hoje, em Kissi, eu estou anunciando que agora vocês vão adorar somente Jeová. Somente Jeová pode abrir os céus. E nós transmitimos globalmente. Vamos adorar este Deus. Cuidado, o Messias está vindo. O Messias está vindo. E o mais poderoso profeta do Senhor finalmente disse: que chova sobre nós. Que chova sobre nós. Que chova. Que o céu agora abra. E que a chuva dele chova sobre nós.
Um profeta antigo em meio a uma geração moderna, comandando o céu para abrir. E o céu abre diante dos olhos de todas as nações da terra. Vamos orar em nome de Jesus. Poderoso Pai, Pai, Tu és o Deus do céu, o Criador do universo, o Deus de Elias e Moisés, o Santo de Israel. Pai, veja como hoje nós adoramos aqui, debaixo dos céus abertos. E de fato, naquele 17 de setembro de 2011,
Repentance TV apresenta O Fogo de Elias. Choque e temor. Quando Deus Pai revela Elias, o temível profeta de Yahweh. Quando ele deu um passo à frente e chamou para descer do céu o fogo de Elias. Grande mega reunião de avivamento em Nakuru, 27 de agosto de 2016. A oração. Poderoso Pai, Tu és o Deus de Elias, o tremendo Deus de Israel. Pai, no poderoso nome de Jesus, veja, meu Pai, eu não tenho nenhum outro amigo nesta terra, exceto Tu, Jeová, meu amigo, meu Deus e meu Senhor. Pai, eu te peço agora para abrir os céus aqui novamente e visitar este povo de uma forma muito histórica. Tu que és o Deus de Elias, o tremendo Deus de Elias, o temível Deus de Elias, eu te dou as boas-vindas aqui, no poderoso nome de Jesus. Traga o fogo de Jeová e toca neste povo. E novamente o poderoso profeta do Senhor chamou o fogo de Elias para descer. Fogo! 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 Eu chamei fogo para descer. Eu chamei o fogo para descer do céu. O fogo de Elias. O fogo do profeta Elias. Que as nações saibam. Quando ele chamou o temível fogo de Elias para descer. Fogo! Fogo! Há uma visitação aqui! Eu te dou as boas-vindas, meu amigo! Aleluia! Seja bem-vindo, Senhor! Tenha certeza de que vocês vão filmar! Isto é poderoso! Registrem ao vivo. Há uma visitação, olha aquilo. Todos estão apontando para o céu. Eu disse que desta vez nós iríamos gritar para todos verem.
I see somebody. And then the voice, the Lord says by voice, says to me by voice. He says, it makes me know that's the husband. That person is the husband. And he says, he has picked his wife. He has removed his wife. But she's covered with bed sheets or some sheets, head, and she's dry, horizontal, like this. She is dead. And then, on this side, I see the wife resurrected and walked. I see that situation. But when you say, people ran away because they smell. She was smelling. Rosa, can you come and take this seat? Kuja uchukue kiti hiki. Kuja uketi hapa. Kuja uketi hapa. This is amazing. Hii yashangaza. This is a wonder. Hii ni maajabu. A dead decomposing corpse. Maiti ambayo ilikuwa imekufa inanuka uvundo. Imeoza inanuka. Imeoza inanuka. Sasa ndio hili limeketi karibu nami. Sasa ndio huyo ameketi karibu nami. Mbele za umati ya ulimwengu nzima. Sio nanijua sana. Nani nilikufa wakati nyinyi ulikuja huko Jakarta. Ni huyu Mama Rosa. Nilikufa na kwa hivyo sasa kama singekuwa mtu wa Mungu, singekuwa na hii na nyinyi, nilikuwa nimepotelea mjanga. Nilikufa na nikaona mtu wa Mungu akafukuza kifo. Hiyo ni nguvu. That is a new one. Hiyo ni mpya. That's very powerful. Hiyo ni nguvu sana. Because you've been singing Mama Rosa. And the very greatest king. Tunamtumikia mfalme mkubwa zaidi. All the other gods Miungu mingine yote are idols. ni vinyago. They have no power, Hawana uwezo, authority hawana mamlaka over death. juu ya kifo. But at the cross, Lakini katika msalaba at Calvary, Kalvari, my Lord Jesus Bwana wangu Yesu overcame death. alishinda mauti. Akakata minyororo, Akakata akatuma huku, akatoka huku, akashinda kifo. akashinda kifo. Akasema kuanzia leo Akasema kuanzia kifo leo haina mamlaka tena. kifo hakina mamlaka tena. And the evidence kudhihirisha hiyo Na udhihirisho huo ndio huyo hapa. Ndio huyo. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Kusimamishwa leo What a powerful church. ni kanisa la nguvu kiasi gani? When there is evidence of resurrection. What a powerful church. Kanisa nguvu, The church of Christ. kanisa la Kristo, The resurrection church. kanisa la ufufuo, The church with life eternal. kanisa lililo na uzima wa milele. Hallelujah. Hallelujah. Where cripples are walking. Mahali ambapo viwete wanatembea. São Paulo, Brasil. Listen to me. Escuta aqui. The Ouçam-me. Lord has spoken. O Senhor falou. O Senhor He's falou. asking the church in Brazil Está a pedir à E igreja Ele do está Brasil pedindo para a igreja no Brasil para voltar. para ao retornar ao arrependimento. solamente arrependimento. Somente arrependimento. Somente o arrependimento. Aquilo é O evangelho The original. original gospel o evangelho, O evangelho original da cruz and the blood. e do sangue. That is repentance. e ao Brasil. Está dizendo a Chile, O Senhor está dizendo para o Chile: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se e aparte-se do pecado. Por quê? Por que vocês misturaram a igreja com o pecado? E vocês estão confortáveis lá? Mas Jesus é santo. O Espírito Santo é santo. O Pai é santo. Vamos levar a igreja de volta para o sangue de Jesus. Vamos levar a igreja de volta para a cruz do Calvário. No Chile, há pecado sexual na igreja. No Chile, o mundo entrou na igreja. E é por isso que Deus está clamando a vocês nestes 100 anos. Para onde vocês levaram a igreja? A igreja é santa? A igreja é justa? Vocês estão celebrando? Mas o que vocês estão celebrando? O Senhor, Ele falou comigo. Eu vi o Messias vindo para a igreja. Mas a igreja que Ele leva é uma igreja santa. Deus está clamando para Concepción, que Concepción retorne para Jesus, retorne para a santidade de Jesus. Eu vim para dizer-lhes que vocês devem se apartar da vida de pecado, porque o tempo agora chegou para a igreja, e vocês são a igreja, para Chile e as nações. O tempo agora chegou para as pessoas se apartarem.
filhos. Listen to me, the precious people of Mwanza. Nisikilizeni watu wa Ouça-me, thamani wa o povo Mwanza. precioso de Monza. Repentance to the nations of the earth. Mungu anatangaza O Senhor está anunciando arrependimento para as nações da terra. Ignorance. kwamba pale mwanzoni Mas no passado, ele não levou em consideração a ignorância. All people everywhere to repent. lakini sasa Mas agora ele comanda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam. Purify you for the wedding of the Lamb. ni toba peke yake ita- Somente o arrependimento vai purificar vocês para as bodas do Cordeiro. Sikiza Tanzania. Ouça-me, Tanzânia. Tubuni. Arrependa-se. Tubuni. Arrependa-se. Tubuni. Arrependa-se. Tanzania. Tanzania, arrependa-se. Tanzania. Tanzania, Murudieni. retorne para o Senhor. For you. Bwana O anawataka Senhor está ansiando por vocês. Arrependam-se. Haverá uma grande angústia que vai acontecer. O Senhor me levou a um hospital na Ásia, há uma grande angústia lá. Eu vejo muitas pessoas enchendo os hospitais, os médicos correndo para cima e para baixo, e muitas pessoas inundando os hospitais. O Senhor me levou à Ásia e eu vejo muitas pessoas correndo para os hospitais, sendo levadas às pressas. Então, há uma grande angústia que vai acontecer, uma grande angústia de enfermidade que está vindo, uma emergência de enfermidade, e esta angústia será como nenhuma outra, uma angústia como nunca foi vista. Este tipo de angústia que o Senhor me mostrou há poucos minutos atrás, quando Ele me levou à Ásia, que vai se desenvolver nesta terra, que vai pulsar através deste planeta Terra. E quando veio 4 anos mais tarde, em janeiro de 2020, um assassino invisível está varrendo o mundo.
ambulâncias, sirenes de ambulâncias em todos os países da terra. Quando Elias, o mais terrível profeta do Senhor, feriu a terra inteira com morte. Profecia do coronavírus. Um novo assassino está à solta. Profetizado em 1º de dezembro de 2015, cumpriu-se em janeiro de 2020 e ainda está acontecendo até hoje. E quando veio 10 meses antes, em 24 de março de 2019, há uma tempestade vindo sobre a face da terra. O Senhor saiu com uma tempestade para ferir a terra pela sua iniquidade, pelo seu pecado, pela sua calúnia, pela sua blasfêmia, abominação, imoralidade. Aleluia! Kutawaka! Eu vejo dias difíceis adiante de nós aqui. E quando veio janeiro de 2020, este terror foi que atingiu a terra. Um assassino invisível está varrendo o mundo. Nós já estamos recebendo relatórios dos médicos que têm que escolher quem vive e quem morre, porque não há respiradores suficientes. Nós temos que fazer escolhas. Nós temos que escolher entre uma pessoa mais jovem e um ancião. Pode-se ver a dor em cada face. Pilhas e pilhas de cadáveres vítimas do coronavírus em sacos plásticos e sendo enterrados em valas comuns. Vítimas do coronavírus estão sendo embrulhados em plástico e lançados em covas simples. O número de vítimas, os coveiros não param de cavar. E que a cada dia mais estão sendo cavadas. O sistema de saúde no Brasil não estava preparado e eles sabem disso. Eles não podem lutar contra esse vírus. Manilha, Filipinas. O histórico terremoto na Filipinas. Quando Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor, feriu-os por causa da sua adoração a ídolos. A inacreditável adoração de ídolos que estava acontecendo nas Filipinas. Eu vejo um horrendo terremoto vindo aqui. Há um terremoto vindo. O Senhor está pedindo arrependimento para que a nação das Filipinas possa se preparar para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, para o Messias. A insuportável, inacreditável adoração de ídolos que estava acontecendo nas Filipinas. E quando eles falharam em se arrepender, então quando veio 15 de outubro de 2013, Elias, o mais terrível profeta do Senhor, feriu-os com a insuportável ira de Deus.
profetizado em 26 de março de 2011, cumpriu-se em 15 de outubro de 2013, quando Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor, feriu-os por causa da adoração a ídolo dele. O horrendo julgamento de Deus que sobreveio ao Japão. Quando o Japão se recusou a obedecer o comando de Elias, o mais terrível profeta do Senhor. E foi assim como tudo começou. The prophetic time has o tempo profético mudou. Eu vi intensos terremotos vindo da Ásia. Isso, ele me mostrou menos de 24 horas atrás. Ele me mostrou tremenda inundação que vai chocar a terra. Será histórico. Será um tsunami. Eu vi muitos escombros. Por que Deus está tão irado? É por causa das religiões orientais, hinduísmo, budismo, islã. Foi isto o que chamou a atenção do Senhor Deus Todo-Poderoso no céu. As religiões orientais criaram tremenda ira no coração do Senhor. Então, isso acendeu a ira extrema do Senhor. Se eles não se arrependerem, o Senhor me mostrou um tremendo terremoto que atinge o oceano. Esta profecia foi em 15 de novembro de 2008. Cumpriu-se em 11 de março de 2011. Quando, depois de alertar o Japão para se arrepender das religiões orientais, o Senhor enviou Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor, que feriu-os por causa do seu budismo e adoração ao diabo. Eu vi que o oceano obedeceu à voz do Senhor. E o oceano falhou em parar. E o oceano saiu. E Elias, o mais aterrorizante profeta do Senhor, feriu-os por causa do seu budismo e adoração ao diabo. E as pessoas começaram a correr para salvar sua terremoto do Japão, profetizado em novembro, 15 de novembro de 2008, cumpriu-se em 11 de março de 2011.